Capítulo 4. Ele começou novamente a ensinar à beira do mar, e uma multidão muito grande se reuniu perto dele. Então ele entrou num barco e se sentou, e ficou a certa distância da margem, mas toda a multidão estava em terra, à beira do mar. E ele começou a ensinar-lhes muitas coisas com ilustrações. Ensinava-lhes dizendo: Escutem. O semeador saiu para semear. Ao passo que semeava, algumas sementes caíram à beira da estrada e vieram as aves e as comeram. Outras caíram em solo rochoso, onde não havia muita terra, e brotaram imediatamente porque o solo não era profundo. Mas, quando o sol se levantou, ficaram queimadas e murcharam, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram, e elas não deram fruto. Mas outras caíram em solo bom, e depois de brotar e crescer, começaram a dar fruto, e produziram 30, 60 e 100 vezes mais. Ele acrescentou então: Quem tem ouvidos para escutar, escute. Então, quando ficou sozinho, os que estavam em volta dele vieram com os 12 e começaram a lhe perguntar sobre as ilustrações. Ele lhes disse: A vocês foi dado o segredo sagrado do reino de Deus, mas para os de fora tudo é apresentado em ilustrações, para que eles olhem, mas ainda assim não vejam, e ouçam, mas ainda assim não compreendam. E eles jamais darão meia volta e receberão perdão. Além disso, ele lhes disse: Vocês não compreendem essa ilustração. Portanto, como entenderão todas as outras ilustrações? O semeador semeia a palavra. Então, aquelas sementes à beira da estrada, onde se semeia a palavra, representam os que ouvem a palavra, mas logo vem Satanás e tira a palavra que foi semeada neles. Do mesmo modo, aquelas semeadas em solo rochoso representam os que ouvem a palavra e logo a aceitam com alegria. Contudo, não têm raiz em si mesmos, mas continuam por algum tempo. Então, assim que surge dificuldade ou perseguição por causa da palavra, tropeçam. Ainda há outras que são semeadas entre os espinhos. Essas representam os que ouvem a palavra, mas as ansiedades deste mundo, o poder enganoso das riquezas e os desejos de todas as outras coisas interferem e sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Finalmente, aquelas que foram semeadas em solo bom representam os que escutam a palavra, a aceitam e dão fruto, 30, 60 e 100 vezes mais. Disse-lhes também: Será que se pega uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto ou debaixo de uma cama? Não é para colocá-la em cima de um suporte? Pois não há nada escondido que não venha a ser exposto, nada cuidadosamente oculto que não venha à tona. Escute quem tem ouvidos para escutar. Disse-lhes ainda: Prestem atenção ao que estão ouvindo. A mesma medida com que vocês medem será usada com vocês, e mais lhes será acrescentado. Pois aquele que tem, mais será dado, mas daquele que não tem, até mesmo o que tem será tirado. Assim, acrescentou: Portanto, o reino de Deus é como quando um homem lança sementes no solo. Ele dorme à noite e se levanta de dia, e as sementes brotam e crescem alto, embora ele não saiba exatamente como. O solo, por si mesmo, dá fruto aos poucos. Primeiro a haste, depois a espiga, e finalmente o grão maduro na espiga. Mas assim que os grãos ficam maduros, ele passa a foice, porque chegou o tempo da colheita. E acrescentou: A que podemos comparar o reino de Deus, ou com que ilustração podemos explicá-lo? É semelhante a um grão de mostarda, que quando é semeado no solo, é a menor de todas as sementes da terra. Mas depois de semeado, cresce e se torna maior do que todas as outras hortaliças e produz grandes ramos, de modo que as aves do céu podem achar abrigo sob a sua sombra. Com muitas ilustrações desse tipo, ele lhes falava a palavra até onde eram capazes de entender. Realmente, nada lhes falava sem ilustração, mas explicava tudo em particular aos seus discípulos. E naquele dia, ao cair a noite, ele lhes disse: Passemos para a outra margem. Assim, depois de terem dispensado a multidão,
Eles o levaram, assim como estava, no barco, e havia outros barcos com ele. Levantou-se então uma violenta tempestade e as ondas se lançavam sobre o barco, de modo que o barco estava ficando inundado. Mas ele estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Assim, eles o acordaram e lhe disseram: Instrutor, o senhor não se importa que estejamos prestes a morrer? Com isso ele se levantou, censurou o vento e disse ao mar. Silêncio! Cale-se! E o vento parou, e houve uma grande calmaria. Então ele lhes disse: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm nenhuma fé? Mas eles sentiram um medo incomum e disseram uns aos outros: Quem é realmente este homem? Até mesmo o vento e o mar lhe obedecem.